Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos tratando na nossa série sobre colunas do caráter cristão, sobre o amor. E nós estamos falando no primeiro vídeo, o vídeo anterior, sobre a natureza altruísta do amor. E agora nós vamos falar sobre a diferença entre a cultura do falso amor, pregado por esse mundo corrompido, perverso, e o amor prático de Jesus Cristo, que eu e você, como discípulos de Jesus, precisamos vivenciar nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias. E desde já eu quero fazer um convite para você. Se você ainda não faz parte do nosso canal, clique no link que está aqui, se inscreva, Aperta o sininho no final, deixe seus comentários e continue conosco. Vamos lá na jornada acerca do verdadeiro amor, essa virtude tão importante dentro do cristianismo que eu e você precisamos ter na nossa vida. Então, em primeiro momento, nós vamos destacar a corrupção da cultura do falso amor. A corrupção da cultura do falso amor. Quando nós pensamos sobre isso, e nós vemos a nossa sociedade, nós vemos que a sociedade ocidental tem sim um foco e uma preocupação tão obsessivos no prazer sexual que corrompeu a cultura em seu âmago, na sua essência. Essa corrupção, é claro, é um produto, é um fruto primário da enorme guerra cultural que está sendo travada hoje. Nem sempre os crentes compreendem a extensão dessa guerra, a natureza ou então a intensidade desse conflito espiritual. Mas ele retrocede, muitos séculos ao que Agostinho já chamou de a batalha entre a cidade de Deus e a cidade do homem. O que nós queremos dizer com isso? Agostinho viu uma luta constante entre o cristianismo bíblico e o sistema satânico mundial. De um lado, o cristianismo bíblico, e do outro lado, a cidade dos homens, o cristianismo bíblico, a cidade de Deus, segundo Agostinho. E do outro lado, o sistema satânico mundial representando a cidade do homem. Ou seja, no campo moral da nossa cultura, o conflito é quase exclusivamente sobre sexo, promiscuidade heterossexual, promiscuidade homossexual, a questão do divórcio, aborto, feminismo, tudo isso, todos esses movimentos fazem ataques diretos contra o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor do tipo de Deus. E quando essa guerra cultural é travada contra o reino de Deus, Satanás parece usar um plano de 6 passos para mobilizar as forças do seu reino mundano. Podemos vislumbrar esses 6 passos quando observamos o desenrolar do seu projeto um pouco mais longo ao longo dos anos, ao longo das eras. Qual é o primeiro objetivo de Satanás? O objetivo máximo de Satanás é ganhar almas para a sua causa. Esse é o objetivo número 1 do inimigo das nossas almas. O objetivo número 2 é estabelecer uma maneira poderosa e eficaz que o próprio Satanás usará para ganhar adeptos para o seu sistema e corromper de maneira geral a sociedade. Ele simplesmente toma posse da máxima segunda, que é essa daí, a qual uma boa sociedade é aquela que facilita as pessoas a serem boas e uma má sociedade é a que facilita as pessoas a serem más. Ou seja, Satanás influencia a sociedade para o mal mediante a exploração da tendência das pessoas a se conformarem a ideologias, a opiniões diversas, tendências divulgadas pela mídia, os jornais, internet, propaganda, por todos os meios de entretenimento. E ele é o sagaz, gestor de todo esse movimento contrário aos princípios da palavra de Deus, contrário àquilo que Deus ensina na sua palavra. Ele realiza tudo isso simplesmente manipulando essas forças da comunicação cultural que são sim influenciáveis. Diariamente nós vemos exemplos do diabo controlando os meios de comunicação, a qualidade excessivamente mundana da programação das redes de televisão, a quantidade desproporcionalmente grande de conceitos seculares no jornalismo, filmes com imagens sexuais, imagens violentas, a saturação de anúncios materialistas,
e hedonistas, né? Hedonismo é a busca do prazer pelo prazer, e assim por diante. Satanás vai poluindo, contaminando a mente das pessoas e, infelizmente, de muitos crentes também, que são frágeis, superficiais na sua fé, na sua teologia, na sua doutrina, no seu conhecimento da palavra de Deus e do coração do Senhor. E a taxa de sucesso de Satanás pode sim ser mensurada, observando-se o quanto é mais fácil ser mal numa sociedade que se torna cada vez pior, mais corrompida, mais perversa, como a nossa geração atual. Terceiro objetivo de Satanás, e outro meio poderoso que Satanás usa para corromper a sociedade, é a sua destruição da família. Família, né, como elemento cultural fundamental, onde o amor sacrificial pode ser aprendido diariamente, ou deveria, né? Em tese, é o que Deus espera, que a família seja esse fundamento de amor sacrificial, onde as crianças vão crescendo num ambiente saudável, né? O pastor Cote já fala isso, a família é o útero que faz gerar filhos saudáveis espiritualmente para a glória de Deus. E por isso que o diabo ataca tenazmente as famílias. Quarto objetivo de Satanás é destruir a família ao destruir o quê? O casamento. Ou seja, quando Satanás destrói o casamento, ele consegue destruir no coraçãozinho dos filhos, da esposa, do marido, o conceito de família segundo a palavra de Deus. Em quinto lugar, Satanás pode destruir casamentos ao enfraquecer a fidelidade sexual, a lealdade do cônjuge um pelo outro, a cola que mantém os cônjuges unidos, né, a questão da fidelidade sexual. E em sexto lugar, finalmente, Satanás destrói a fidelidade por meio do que ele vem propagando, principalmente a partir de 1960, que é chamado de revolução sexual. Essa revolução ganhou muito impulso, né, a partir de 1960, aquele movimento hippie, sexo, drogas e rock and roll, que exigem que as pessoas sejam livres para fazer o que quiserem sexualmente. E como já vimos, né, ela é peça central na redefinição e distorção trágica do ideal bíblico de amor. Quer dizer, não tem nada a ver com o amor verdadeiro, o amor essencial, o amor do ponto de vista de Deus, o amor sublime, né, como diziam os filósofos. É também instrumento nessa revolução sexual, o instrumento mais estratégico do diabo para travar essa guerra cultural contra a cidade de Deus e contra todos aqueles que confiam no Senhor. A revolução sexual, amados, ela irá talvez ser provada como a mais destrutiva da história, porque ela tem detonado os pilares da sociedade, principalmente o casamento e a família. E ela é muito pior do que qualquer revolução política ou militar que tenhamos conhecido. Enquanto a cultura ocidental estava preocupada com a Guerra Fria e apreensiva contra a União Soviética e as suas nações satélites por detrás da cortina de ferro, a corrida de armas nucleares, né, a corrida espacial, as ameaças de espionagem estrangeira e muitas outras ameaças externas, a revolução sexual, que começou lá nos Estados Unidos, se espalhou por todo o mundo, né, ela estava firmemente fragilizada e destruindo os próprios fundamentos da sociedade atual, perversa e corrompida, como nós temos falado. Ela é a força cultural predominante que nos trouxe ao atual estado de corrupção e relativismo moral. Tá? Eu queria indicar dois livros aqui muito importantes para você. Um é As Colunas do Caráter Cristão, de John MacArthur. E o segundo livro é O Discípulo Radical, do John Stott, que fala muito sobre essas questões que nós estamos tratando aqui. Essa sociedade atual é uma imagem de uma cultura que redefiniu completamente o amor, quer dizer, distorceu, esfumaçou, corrompeu essa ideia que as pessoas têm de amor. Ou seja, longe da preocupação de um amor incondicional e altruísta pelo bem-estar de outros, que é o que a Bíblia ensina, ele acabou transicionando esse amor para um interesse ganancioso, luxurioso, por liberdade sexual e satisfação individual. É tudo que nós vemos hoje, né? Nada pode estar mais distante do correto entendimento
bíblico do amor do que essa distorção completamente do amor atual. No entanto, uma nova definição confirma aquilo a respeito do qual Efésios 5, de 3 a 7, nos alerta, né? E aí, quando nós lemos Efésios 5, de 3 a 7, surge uma pergunta, né? Como é que a atual sociedade, que é egoísta, saturada de sexo, poderá ver uma verdadeira demonstração de amor? É a pergunta que fica aqui no ar. E a resposta é profundamente ilustrada pelo nosso Senhor em João capítulo 13. João capítulo 13 fala sobre isso, que fala sobre o exemplo prático do amor de Cristo. Então João 13 nos fornece essa visão, né, penetrante do interior, do desesperadamente necessária e divinamente inspirada atitude de amor que Deus espera que você tenha, que eu tenha, que todo discípulo sério de Jesus tenha na sua vida, no seu coração. O apóstolo João relata a demonstração prática de Jesus, quando ele diz o seguinte, lá em João 13, de 1 a 17. A palavra de Deus diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha a diferença do amor do mundo e o amor de Jesus. Amou-os até o fim. E aí a Bíblia continua dizendo: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela e depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, enxugando-lhes com a toalha com que estava cingindo, e aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Perguntou Pedro. E respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe então Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe então Jesus: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então Pedro caiu em si, e disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, Judas aqui, Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? É o que Jesus perguntou. Vós me chamais de mestre, diz o Senhor, e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. João 13, de 1 a 17, famoso episódio que fala sobre o lava-pés de Jesus, lavando os pés dos seus discípulos. Esse episódio ocorreu, queridos, é claro, lá num lugar chamado Cenáculo. Durante aquela noite fatídica, antes de Jesus ser crucificado, e quando Judas Iscariotes perfidamente o traiu para os líderes religiosos judeus e as autoridades romanas. Enquanto isso, os outros discípulos foram pegos numa discussão egoísta sobre quem seria o maior no reino de Deus. Ou seja, nenhum deles aparentava ter o mínimo de sensibilidade ou consideração pelo que Jesus estava prestes a passar, a via dolorosa, o caminho da cruz, da morte. Apesar de recentemente ele, Jesus, haver-lhes contado que logo morreria e não estaria com eles por muito tempo. Todos esses fatores negativos teriam tornado os discípulos menos merecedores de amor pelos padrões humanos. Mas o versículo 1 diz que o Filho de Deus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
amou-os até o fim. Ou seja, o amor de Cristo em relação aos que são os seus, né, era incondicional. Olha que grande lição nós aprendemos com Jesus. Ele amou os seus discípulos até o fim. Mesmo quando demonstraram a pior indiferença com relação a ele e a sua via dolorosa, a via da cruz. O versículo 3 também nós vemos que revela a demonstração real do amor de Jesus. Ele sabia que Deus, o Pai, havia soberanamente dado todas as coisas às suas mãos, que ele havia sido enviado ao mundo pelo Pai, que voltaria a Deus no tempo apropriado. Não há dúvida que Jesus agonizou no jardim lá do Getsêmani, por causa da aproximação real de sua morte substitutiva na cruz do Calvário. Mas ele, Jesus, não tinha temor com relação aos acontecimentos que estavam por vir. Você pode conferir isso no capítulo 17 de João, na famosa oração sacerdotal de Jesus, ao finalizar sua missão e seu ministério na terra. Com a perfeita segurança, né, de que todos os acontecimentos envolvidos estavam sob o controle de Deus, Jesus voltou a sua amorosa atenção para os seus discípulos. Ele tirou, ali nós vemos no versículo 4, a sua capa, a sua túnica, ficando apenas com a sua roupa de baixo e provavelmente com as suas pernas e troncos nus. Ele então pegou uma toalha, prosseguiu com a tarefa de lavar os pés dos seus discípulos. Tenta imaginar isso, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, o Rei soberano de todo o universo, lavando os pés dos seus discípulos. No antigo Oriente Médio, era apropriado, né, por costume, por necessidade, lavar os pés antes de uma refeição. Naqueles dias as pessoas usavam sandálias nos pés, descalços, pés que eram descalços, para andarem sobre o solo empoeirado, caminhos e estradas sem pavimentação, como era naquele tempo. Era conveniente que o anfitrião da casa, que dava um banquete, e um dos seus servos lavassem os pés sujos dos seus convidados. Como era costume haver jantares prolongados naquele tempo, com pessoas se reclinando próximo dos pés uns dos outros, os pés limpos melhoravam muito o conforto na proximidade de cada convidado. A tarefa de lavar os pés normalmente cabia a um escravo, mais baixo na escala social daquele tempo. Então essa não era uma tarefa agradável para ninguém. Aparentemente a sala em Jerusalém que Jesus e os 12 haviam procurado para celebrar a ceia da Páscoa não tinha nenhum servo disponível naquela hora. Nenhum dos discípulos também se ofereceu para lavar os pés dos demais. Provavelmente nenhum queria se humilhar de tal maneira que fosse desqualificado para a mais alta posição no reino, visto que o debate até então era sobre quem seria o maior dentre eles no reino dos céus. Era o que estava na mente deles. Assim Cristo nos dá um exemplo prático de amor, de um amor sacrificial, de um amor incondicional, de um amor altruísta. Ele tomou a iniciativa humildemente e começou a fazer o que ninguém mais na sala estava disposto a fazer. Ao vir, com a sua toalha, com a bacia de água, para perto de Pedro, deve ter ocorrido num instante de silêncio, por haverem os homens testemunhados, o Rei da Glória, desempenhando uma das tarefas mais humildes e desagradáveis daqueles tempos. Mas Pedro, no seu usual papel de porta-voz do grupo, logo quebrou o silêncio. Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, tu me lavas os pés? Você pode ver isso no versículo 6 de João 13. Como se para dizer a ele, fosse assim: Senhor, o Senhor não deveria fazer isso. E a resposta de Jesus é: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois, disse Jesus no versículo 7. Indicando que Pedro e os outros ainda não haviam compreendido, entendido a extensão da condescência do Senhor em favor deles, conforme Filipenses 2, de 5 a 8, nos ensina sobre a kenosis de Cristo, o alto esvaziamento, a atitude humilde de servo, fiel até a morte e morte de cruz, obediente até o final. Mas Pedro, de seu modo tipicamente atrevido, persistiu em dizer a Jesus que isso não era certo e que ele jamais deveria lavar os seus pés. Isso prontamente levou o Senhor a esclarecer o verdadeiro significado
espiritual do que estava por detrás, né? Do que Jesus estava fazendo. Se eu não te lavar, disse Jesus, não tens parte comigo, é o que diz o versículo 8. A intenção de Cristo aqui é fundamental. Pedro e qualquer outro que tivesse um relacionamento de salvação com Deus, deveria ter o seu coração limpo e lavado por Jesus. De alguma maneira, o que Pedro e seus colegas, discípulos, haviam aprendido antes com Jesus, simplesmente não se encaixava na mente deles. Eles sabiam que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, e que ele veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Eles testemunharam seu poder em vários milagres, ouviam, ensinaram que ele tinha que morrer, João 12:24. Ainda assim estavam tendo dificuldades em aceitar todas aquelas verdades, principalmente a execução do seu Senhor numa cruz, em assimilar todas as implicações com relação a isso. No entanto, Pedro perseverou em sua busca para entender o que Jesus estava dizendo. Ele fez uma mudança radical e insistiu para que Cristo lavasse não somente os pés, mas também mãos e cabeça. Ele definitivamente queria um relacionamento com Jesus, mas ainda estava incerto com relação ao que exatamente necessitava de Cristo nesse momento. Então Jesus foi além, iluminando o significado espiritual de suas ações. Ele disse: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos. Em essência, Jesus estava dizendo que houve um tempo em que todos nós, que somos crentes, vivenciamos o lavar da regeneração. Isso aconteceu quando fomos espiritualmente lavados de cabeça aos pés. Os nossos pecados foram completamente purificados. Mas quando caminhamos pelo mundo e nos tornamos contaminados com a poeira, sujeira dessa sociedade pecadora, necessitamos de uma confissão diária, arrependimento, purificação, que mantenha os nossos pés limpos e nos permita ter comunhão com Cristo e cumprir fielmente a sua vontade. As palavras de Jesus também afirmaram a Pedro que ele havia sido verdadeiramente salvo e limpo dos seus pecados. Ele não precisava de outro banho, mas somente de constante lavagem espiritual dos seus pés, que o manteriam caminhando com o Senhor. Então nós vemos aqui Jesus terminando a tarefa de lavar os pés dos outros discípulos, ocasião em que resumiu o significado geral das suas ações. Essa foi uma profunda lição de Jesus agindo em amor. Ele os amou até o fim, até o máximo, o que significa que humildemente Jesus demonstrou o sacrifício próprio e proveu suas mínimas necessidades no nível mais básico. O seu altruísmo iria logo superar, lavar os pés, indo para o supremo ato de amor, sua morte na cruz, quando ele carregaria o pecado deles e os nossos, incluindo todos aqueles pecados de indiferença e egoísmo que frequentemente nos tornamos tão indignos de seu amor. Obviamente, a atitude amorosa de Jesus, demonstrada tão claramente em suas ações, pode superar até mesmo a grande resistência